Olá, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Papo de Pandemia, a nossa série semanal de lives nas redes do portal Vida e Ação, para a gente conversar sobre os temas aí que afligem tantas pessoas durante essa longa quarentena que a gente está vivendo há mais de um ano, mas também para falar de coisas boas também que estão acontecendo, né? E uma das coisas boas que estão acontecendo, se é que tem alguma coisa de positivo nessa pandemia, é justamente a solidariedade, né? Que a gente viu aumentar, crescer, se expandir durante esse período tão complicado que a gente está vivendo. E para a gente conversar sobre esse assunto hoje, a gente faz essa nossa 36ª edição do Papo de Pandemia, abordando esse tema. Então, quem estiver entrando aqui na nossa live, a gente pede que, por favor, diga para a gente se está tudo ok. Temos aqui já estão dando... Opa, obrigada, Bianca, de estar aqui, obrigada. Aqui a Rosane também, que já está dando ok. Gente, avisem para a gente se o áudio da gente está bacana, se a imagem está chegando bem, se a gente pode prosseguir aqui com a nossa live, ok? Lembrando que essa live, ela fica aqui no Facebook, depois a gente também vai estar com ela lá no nosso YouTube, né? E trabalhando também no nosso portal Vida e Ação, www.vidaeação.com.br, sem o tio e sem o acento. A Mônica Ulisses já está aqui. Obrigada, Mônica. Mônica também querida, jornalista do portal Comida na Mesa. Obrigada, Rosane. Ela está dizendo que está tudo ok. A Luana também aqui está dizendo que está tudo ok. Legal, gente. Bom, então eu vou me apresentar aqui rapidamente para quem ainda não assistiu o nosso Papo de Pandemia. Essa é a 36ª edição, né? Meu nome é Rosane Macedo, eu sou editora do portal Vida e Ação, que é um site criado há 5 anos, que fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade, e a gente também fala de boas ações, né? A gente tem uma seção semanal no nosso site chamada Boas Ações, que sai sempre às sextas-feiras, e que a gente publica ações de responsabilidade social, empresarial, ações, projetos, iniciativas da sociedade civil organizada, enfim. Então, a gente está sempre buscando dar visibilidade a iniciativas que são tão fundamentais para a gente viver bem e plenamente nessa sociedade, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo ultimamente. E nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, que é a solidariedade. E a gente juntou aqui 3 principais porta-vozes de 3 grandes iniciativas que a gente que a gente conhece. Uma delas é bastante conhecida, nossa, né? Que é a Ação da Cidadania, que está fazendo esse mês 28 anos, gente, olha que bacana, a Ação da Cidadania, esse movimento super bacana criado pelo querido Herbert de Souza, o Betinho, e que está aqui representado hoje pelo Rodrigo Kiko Afonso. Kiko, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui, como sempre, estar com vocês todos aí, com o Leandro, com a Ariane, com você, Rosane. É muito bom estar aqui e estamos prontos para o debate, para a discussão e para conversar. Maravilha, obrigada, Kiko. Olha, a gente também está aqui hoje com o Leandro Rubio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas a gente está aqui hoje com o Leandro Rubio, que é o doutor Leandro, ele é cardiologista, ele criou um projeto super bacana, que, aliás, acho que muita gente conhece, ele criou em março do ano passado, gente, em plena pandemia, e logo no comecinho ele criou a Missão Covid, que é uma iniciativa super bacana, que tem atendido, feito atendimentos à distância de pessoas com sinais leves da Covid-19, que querem tirar dúvida, que estão em casa. É uma iniciativa muito bacana. Eu sou fã do projeto. Há muito tempo eu queria falar com vocês. Obrigada, doutor Leandro, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom a gente compartilhar esse projeto aí que tem ajudado muitas vidas aí nesses últimos 12 meses. Então, prazer, obrigado pelo convite. Obrigado, Kiko, Ariane, por estar com vocês nessa live. Maravilha. E olha, a gente também está aqui hoje contando com a doutora Ariane Fiore. Ela é advogada, ela é professora e ela é líder aí do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma das entidades, um dos movimentos fortes aí que resolveram lançar agora em fevereiro o programa, um movimento chamado Unidos pela Vacina. A gente está precisando acelerar
essa fila aí, né, doutora Adriane? Muito obrigada de aceitar que o nosso convite está aqui hoje. Você está sem áudio? Ah, sim. Opa! Consegue aí ligar o seu áudio? Agora foi. Agora sim. Muito obrigada, viu, Rosane, Leandro, Kiko. Vai ser muito bom aí essa nossa conversa hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui e aceitar o nosso convite. Muito obrigada, viu? Gente, olha, quem está entrando aqui, pô, maravilha. Tem gente aqui, olha, a Nazaré Barcelos, a outra querida, já foi nossa entrevistada aqui. Boa noite, parabéns por essas grandes iniciativas. Aqui a Dina está comentando, Dina Frutuoso, da Unidos pela Vacina de Mulheres do Brasil, parabeniza a conscientização necessária. Obrigada, Dina, de estar aqui. Bom, está chegando mais pessoas aqui, a Maice está entrando aqui. Obrigada, Maice, de estar aqui acompanhando a gente. Então, vamos em frente. Eu queria fazer uma introduçãozinha rápida, que foi tema da nossa chamada no nosso site, por que a gente fazer essa nossa edição hoje tratando desse assunto, né? Na verdade, a gente está sempre aqui, né, trazendo médicos, especialistas e até personagens, pessoas que já superaram algumas adversidades ou doenças, e hoje a gente está aqui falando de solidariedade. É que o momento é muito mais do que oportuno e urgente, gente. A gente precisa realmente desses movimentos e de tantos outros que estão aí surgindo e acontecendo no país. Bom, queria falar aqui para vocês, né? Hoje eu recebi notícias infelizmente, né, no novo boletim da Fiocruz, não é nada positivo, a gente está tendo recordes e mais recordes seguidos aí de número de casos e também número de mortes, infelizmente, né, batendo aí sucessivos recordes, o Brasil numa situação dramática aí mundialmente, né, no cenário da Covid, e a gente está numa situação de completo descontrole. Eu acho que a doutora Ariane está com algum problema aqui no vídeo dela. Opa, vou adicioná-la aqui novamente. Vamos ver agora se ela vai entrar melhor. Eu vou tirar essa aqui, ó. Vamos ver se ela agora entra melhor. Doutora Adriane, agora sim. Está melhor? Maravilha. Então essa situação, né, de completo descontrole da pandemia no Brasil, com mais mortes a cada dia do que no resto do mundo, né, o sistema de saúde nosso colapsado, a fila das vacinas que não anda, né, parece que nunca vai chegar a nossa vez, eu acho que, exceto nosso querido profissional de saúde que está aqui, doutor Leandro, mas eu acho que a maioria de nós aqui, né, não foi ainda vacinado, ainda não chegou a nossa vez, está difícil de chegar, né, e a gente, hoje eu mesmo tive que sair de casa, que eu estou há muitos dias em casa, e a gente fica assim, até meio perdido na rua, porque quando sai na rua, a gente já começa a ficar meio numa paranoia, e isso gera um estresse generalizado nas pessoas, nessa longa quarentena, enfim, é muita coisa junta que acaba causando essa situação de tensão o tempo inteiro para a gente. E para agravar ainda mais, a gente vê que faltam realmente políticas públicas de proteção social que deixam os brasileiros cada vez mais vulneráveis à miséria, à insegurança alimentar, à falta de assistência médica, enfim. Muitos não podem pagar um plano de saúde, né? Tem que depender do Sistema Único de Saúde, que tem feito milagres, né, com seus recursos técnicos e humanos cada vez aí mais exauridos, né? Eles estão trabalhando no limite, do limite, enfim. E nesse cenário de caos que a gente vive, né, surge um vírus do bem, que, né, essa epidemia de solidariedade que tomou conta do país desde o início, né, da pandemia e vem unindo muitas pessoas aí em torno de iniciativas individuais, seja de empresas, de instituições, de igrejas, de médicos, e outras organizações sociais em benefício daqueles que mais sofrem ou que se encontram desamparados, né, não sabem a quem recorrer. A situação que já anda crítica, ela poderia estar ainda pior se não fosse, né, esse trabalho voluntário que, felizmente, cresce a cada dia. Uma dessas iniciativas é a Missão Covid, né, criada logo no início da pandemia por 2 médicos, a gente está aqui com o doutor Leandro, para oferecer um primeiro atendimento à distância a pessoas com sintomas de Covid. Mais recentemente surgiu, né, o movimento Unidos pela Vacina, que é para ajudar aí a aumentar aí a oferta de doses dos imunizantes hoje disponíveis nos nossos postos de vacinação, porque não adianta também ter vacina e não chegar até o posto, não chegar até o braço das pessoas, né? E
para minimizar também todo esse cenário que a gente vê, infelizmente, o Brasil voltar ao mapa da fome, a gente tem a Ação da Cidadania, que está completando 28 anos, e que tem desenvolvido e tem reforçado as suas ações desde o início da pandemia. A gente acompanha o trabalho super sério que é realizado com grande capilaridade aí no país inteiro pela Ação da Cidadania, mas, infelizmente, soube que vocês estão com dificuldade também, né, Kiko, dependendo aí de mais doações para continuar ajudando mais pessoas. Então, para falar um pouquinho dessas iniciativas, eu queria começar aqui com o doutor Rodrigo Rubio. Doutor Rodrigo, ele é CEO da Starbem, cofundador da Missão Covid, ele é cardiologista com títulos de especialização aí pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia, intervencionista. Ele foi coordenador também do núcleo da cardiologia do Hospital Samaritano de Higienópolis, de São Paulo. Enfim, várias outras especialidades dele aí, formações. Eu queria te perguntar, doutor Leandro, a gente publicou uma matéria recentemente sobre a Missão Covid, né, quando vocês fizeram um ano de trabalho. A Missão Covid ela foi criada em dia 20 de março e em um ano ela chegou a 91 mil atendimentos, né? Foram 44,2 milhões de acessos ao site de vocês, que eu vou repetir aqui, que é importante depois a gente colocar aqui também, missãocovid.com.br. Foram 2.289 cidades atendidas, enfim, atendimento brasileiro de todo o país e também de fora do país também. Parece que vocês atenderam gente que está morando fora do Brasil também. Vocês começaram com 20 médicos, hoje já são mais de 1.400 médicos voluntários de diferentes especialidades aí em várias localidades do Brasil. Explica para a gente por que vocês resolveram criar essa iniciativa, como é que vocês conseguiram viabilizar isso, né? A coisa cresceu a esse ponto, se popularizou tanto, que apoios têm sido aí importantes para vocês? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Obrigado aí pela oportunidade, Rosane. A gente já está chegando a quase 100 mil pacientes atendidos, temos mais de 1.500 médicos, os números estão maiores, aí, quase 50 milhões de acessos, mas tudo que é grande começou pequeno. Eu acho que às vezes as pessoas querem começar tudo grande e nada sai do papel. Então, ideias tem um monte, execuções são poucas e execuções bem feitas é que realmente casam isso. Eu dou o mérito todo para Deus. Deus colocou esse projeto aí para valer, porque assim, é surreal, né, esse projeto, todo o impacto no Brasil e no mundo. Então, eu acredito muito numa força maior, né, numa fé para que tenha acontecido isso. Mas foi uma sexta-feira à noite, eu e outros amigos, médicos, não médicos, estávamos incomodados, né, com tudo que estava acontecendo lá na China, na Itália, aquela doideira de faltar espaço para entubar paciente, UTI, tudo aquilo que a gente via, né, a gente achava surreal, né, mal imaginava que ia ser pior ainda aqui no Brasil. E a gente querendo criar alguma coisa, sabe? Tipo, vamos fazer alguma coisa legal. Eu já, né, que nem você falou, eu fui para Stanford, fui para Vale do Silício várias vezes estudar startup, empreendedorismo, inovação. Então, eu já estava nessa jornada, né, de conceito, pelo menos. Já tinha um networking, né, uma rede de contatos legal. E tinha base de médico, né? Sou médico, então tenho a técnica, tenho um networking ali, conheço bastante médico para trazer. E aí a gente, né, num bate-papo, sexta-noite, 10 horas da noite, estava eu e um outro amigo, o fundador, falei, cara, vamos fazer um projeto de telemedicina, né? A gente conversou, vamos fazer um projeto de telemedicina e vamos botar para rodar, vamos ver se faz sentido. Putz, a gente precisa de tecnologia, né? Somos uma startup de saúde, uma health tech. Pô, quem vai fazer a plataforma, tudo isso? O meu vizinho, mora no meu prédio, ele é CEO de uma das maiores empresas de transformação digital do Brasil, então é um cara faixa preta, digamos assim, nesse mundo de startup. Então, olha que doideira, a gente juntou médicos que queriam fazer com um cara que entendia, porque eu não entendia nada, até hoje não entendo nada, né, de desenvolvimento de software, e a gente criou em 2 dias o nosso projeto. Em 2 dias a gente criou, foi surreal, né? Quem tem de startup, né, você tem que montar o protótipo, montar o MVP, que é o produto mínimo viável. Em 2 dias lançamos o projeto, validamos, e assim, a gente começou a atender, pessoal, pelo Instagram no começo. Então, a gente criou o Instagram da Missão Covid, eu já tinha uma certa influência, a minha esposa é uma grande influenciadora digital, então foi divulgando o projeto para todo mundo, e ali a gente começou a fazer o atendimento gratuito por videochamada do Instagram, eu nem sabia que dava para fazer videochamada. E ali a gente começou a perceber que as pessoas estavam vendo valor, que a gente estava conseguindo ajudar, e que começou a viralizar. Então ali a gente subiu para o site, criou esse projeto hoje gigantesco, que realmente tem ajudado muita gente, mas tudo começou pequenininho
e ali as pessoas foram no boca a boca, né? Projeto sem fins lucrativos, formado por voluntários, atendimento de graça, acabou indo parar até na Austrália, né? A gente atendeu brasileiros em diversos países ao redor do mundo, e chegamos a atender até angolanos que moram na Angola, né? Projeto humanitário, não tem essa, telemedicina pode, não pode, não tem essa. As pessoas pediram, a gente conseguiram se cadastrar e a gente fez essas videochamadas de WhatsApp. E uma experiência incrível para mim, né, também foi atender povos indígenas. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Que legal! O potencial da telemedicina. Eu atendi um indígena que vive em aldeia, né? Não é um indígena urbano, né? Tem indígenas urbanos e aldeados. Eu atendi um indígena que vive nas aldeias. Então foi uma experiência surreal essa interação, coisa que eu nunca teria, e poder ter ajudado eles ali num momento tão desafiador, num povo tradicional que vive num cenário bem mais complexo, né? Sim, sim, nossa, que incrível, né? Como é que a coisa cresceu, e cresceu assim, viralizou nas redes sociais, e até hoje eu recebo, né? Você precisa de alguma coisa, fala a comissão Covid, é uma coisa assim sensacional. Todo mundo, quando recebe, até pensa que não é fake news. Aí não, gente, funciona mesmo, a pessoa, sabe, consegue ser atendida. É muito legal, muito legal. Sou fã dessa iniciativa, muito bacana. Parabéns, viu? Eu queria agora também que a Ariane contasse pra gente aí como é que surgiu, né? Eu queria primeiro falar um pouquinho da Ariane. A Ariane, ela é advogada, professora universitária, mediadora penal, ela é doutora em Direito Público, né? E ela coordena, né? Ela é líder aqui no Rio de Janeiro, do Núcleo Rio, do Grupo Mulheres do Brasil, e representa aqui no estado do Rio o movimento Unidos pela Vacina. Bom, o movimento ele já reúne em todo o país, pelo que uma última matéria que a gente deu no site, estava reunindo já mais de 3 mil pessoas, né, conectadas por um único propósito, que é tornar viável a vacinação para todos os brasileiros até setembro de 2021, ou seja, se estabelecer uma meta, né? E criado em fevereiro, então, esse movimento acelera a atual fase de descentralização, regionalização, identificação e resolução dos entraves à vacinação nas 5.570 cidades brasileiras. Como é que surgiu esse movimento e como é que estão sendo realizadas as ações aí e quais são os próximos passos? Se você puder adiantar para a gente, Ariane. Claro, com todo prazer. Mais uma vez, obrigada, Rosane, e obrigada, Kiko, e ao Leandro também por estar aqui hoje. Eu acho que são ações assim, né, de a gente se unir forças, que a gente pode fazer um pouco a diferença. E a ideia do nosso movimento é justamente essa. O Grupo Mulheres do Brasil, para voltar um pouco, até para contextualizar, ele é um grupo apartidário, em que a gente acredita que a sociedade civil organizada pode fazer a diferença. No caso, o Grupo Mulheres do Brasil, ele dá força às mulheres, né, ao sexo feminino. Nós não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres, né, ou seja, de empoderar as mulheres para que possam também ter igualdade de condições em várias áreas dentro da sociedade. E aí o nosso grupo, ele começou em 2013, capitaneado pela Luísa Helena Trajano, em que ela juntou, enfim, a partir dos contatos dela, outras mulheres empresárias que estavam no mercado de trabalho para criar um grupo para dar essas condições a outras mulheres a fazerem também a diferença, fazer algo pelo Brasil, sem ter uma ligação efetivamente, embora seja um grupo político, porque busca ações e influenciar na trajetória do Brasil, porém ele é apartidário. Então, a gente se une, todas voluntárias, para tentar ver o que cada um com a sua expertise pode ajudar em diversas áreas, enfim, diversos comitês que nós temos em vários núcleos. É um grupo hoje que tem 80 mil mulheres espalhado no Brasil e no mundo. Nós temos mais de 100 núcleos, a gente chama de núcleo cada região que a gente atua. Então, o núcleo de Rio de Janeiro, eu e outras 2 líderes, a Andréia e a Lu Rufino, e a Inês também fazem parte desse grupo em que a gente lidera as ações aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem diversos comitês e produz diversas ações, todas elas voluntárias, no sentido de melhorar a vida dos brasileiros, desde sustentabilidade, a igualdade racial, educação e aí, esse movimento, esse grupo, a gente já trabalhava, um dos pilares do grupo
o núcleo, o Comitê de Saúde, que é no sentido de fortalecimento do SUS, porque o que a gente quer buscar é que as pessoas possam ter todos acesso a uma saúde de qualidade. E a gente sabe que o SUS, né, ele tem toda uma potencialidade enorme, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo inteiro, e ele precisa ser valorizado e ser estruturado. Então, a nossa busca sempre foi trabalhar e ajudar e fortalecer o SUS. Só que aí, junto com a Luiz Helena, e nas nossas conversas, a gente percebeu que sozinho, somente o Grupo Mulheres do Brasil, a gente não ia ter braço para tudo isso. Então, sim, através da união com empresas, com vários empresários, a gente começou, em fevereiro, como você disse, uma série de reuniões para pensar de que maneira que a gente podia se estruturar para melhorar e para ajudar, sem brigar, sem encontrar culpados, sem daqui para frente, de que maneira, a partir de agora, a gente pode ajudar a acelerar a vacinação. A gente não pode comprar vacina e a gente não quer comprar vacina, porque quem tem que comprar é o governo. Porém, o que a gente pode fazer, olhando, já que os municípios são os responsáveis pela vacinação, o que a gente pode fazer com isso? Ou seja, de que maneira que a gente pode encontrar as deficiências desses municípios e ajudar, através de doações de empresas que têm interesse em fazer essa doação, ajudar, para que quando chegue a vacina, de fato, ele consiga vacinar, ou seja, que chegue no braço dos brasileiros. Então, a nossa meta, como você disse, é até setembro de 2021, a gente tem esperança que a gente consiga, mas, como diz a Luiz Helena, se a gente não conseguir, pelo menos a gente fez a nossa parte. A gente vai estar deixando um legado nos municípios de estrutura, que depois a gente pode aprofundar e contar um pouquinho mais, mas são estruturas desde ar-condicionado, a mesa, a cadeira, a vários outros itens, para que quando cheguem as vacinas, para que eles tenham condição de fazer isso de forma mais rápida, efetiva e ágil. E as nossas ações, basicamente, é fazer essa conexão, essa ponte entre o setor público e o setor privado. A gente entende através de um questionário, a gente começou com um questionário, e olha que interessante isso, o Grupo Locomotiva desenvolveu um questionário para a gente perguntar e conhecer as necessidades de cada município. É a primeira vez na história da empresa que uma pesquisa foi respondida por 100% da população. Ou seja, perdão, da população não, municípios, de quem respondeu. Então, hoje a gente tem um panorama para não dizer para 99%, porque existe um único município, e daqui a pouco a gente vai começar a dizer que ele vai ser o único município na história que não vai responder o nosso questionário. Mas, assim, a gente conseguiu ter uma noção do que precisa os 5.570 municípios no Brasil. E, a partir daí, agora, a gente está indo para um segundo momento, que é identificar as quantidades, especificidades, mas para fazer essa ponte das necessidades dos municípios através da doação da iniciativa privada. E falta de tudo, né, Ariane? Falta muita coisa nessa estrutura, né? O que vocês estão descobrindo aí nesse levantamento? Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue... O Brasil ele é muito diverso, né? Ele é muito grande e muito diverso. Então, a gente começa a perceber que existem, claro, itens que são comuns a quase 90% dos municípios. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve 100% da nossa pesquisa respondida, né? Então, a gente consegue dizer no estado do Rio de Janeiro, de fato, o que precisa, sem ter, assim, de uma forma bem concreta. E ali a gente percebe que o item comum é muito em relação a câmaras frias para armazenamento de vacina e caixa térmica para transporte. E aí, quando a gente vai, enfim, analisando município por município, a gente começa a perceber que há uma série de deficiências. Desde, às vezes, precisam de carros para chegar até os acamados, né, não tem carro suficiente para fazer o transporte de vacina e de chegar nas pessoas. Outros precisam coisas básicas, como mesa, cadeira, como até crachá, a jaleco, ou seja, você tem a gente percebe uma diversidade muito grande nos municípios. Entendi. Bom, agora eu queria conversar aqui um pouquinho também com o nosso querido Kiko Afonso, né, para ele falar um pouquinho aqui sobre a ação da cidadania, mas antes eu queria, o Kiko, ele coordena nacionalmente a ação da cidadania, que é a ONG que todos já conhecem, né, a principal ONG aí, que é líder e se tornou uma referência para a gente como o principal movimento aí de arrecadação, né, de doações para combate à fome no Brasil. A gente tem os dados aqui,
e pesquisas recentes apontam que 63 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha de pobreza. Desde o ano passado, o Brasil já dava indícios de que voltaria a fazer parte do mapa da fome, infelizmente. Dos 68,9 milhões de domicílios no Brasil, 36,7% estavam com algum grau de insegurança alimentar, atingindo aí 84,9 milhões de pessoas. Para minimizar os impactos da volta do Brasil ao mapa da fome, o que a Ação da Cidadania, que completa agora 28 anos, vem fazendo? Kiko, conta para gente. Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui. É muito inspirador ouvir as histórias aí do Leandro, da Ariane. Acho que isso só mostra como tem muita gente engajada no Brasil todo por tentar ajudar as pessoas mais vulneráveis, o SUS, que é absolutamente essencial para o país, que funcione bem. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essas iniciativas. A querida Helena Trajano, Luísa Trajano, é absolutamente maravilhosa, né? Tem uma atuação muito importante, especialmente nessa questão das vacinas. Então, a gente está muito, muito feliz de estar aqui com vocês e trazer um pouco da experiência da Ação da Cidadania, né? Do que a gente tem feito. Eu queria só colocar uns dados adicionais aí para o que você colocou, porque sim, esse dado que você colocou, ele é um dado que, infelizmente, já está defasado, né? Já está defasado. A gente teve, semana passada, já um dado divulgado pela pesquisa do Pensan, que mostrava que tinha, em 2020, 116 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, esse dado que você divulgou, de 85 milhões, é um dado do IBGE de 2018, né? Que foi divulgado só ano passado. Né? Muito atrasado, inclusive, a gente reclamou bastante disso com o IBGE, mas ele foi divulgado ano passado, e hoje, não lembro se foi hoje ou ontem, saiu um dado novo, mais atualizado ainda, referente já, acho que a 2021 também, mostrando que o Brasil tem, na verdade, agora 125 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Isso significa 56,7% da população brasileira vivem hoje em algum grau de restrição alimentar. Nunca vimos isso antes na história, tá? Pelo menos na nossa história recente, que a gente tenha documentado e visto números na atuação da Ação da Cidadania, a gente nunca viu nada parecido. Tá? Desses 116, né, não vou nem falar dos 125, porque deve ter mais ainda, né, mas dos 116, 20 milhões, ou seja, 10% da população brasileira, está em situação de fome grave, ou seja, não tem nada para comer. Porque o moderado, você ainda tem alguma restrição alimentar no sentido de eu não como um dia, ou como só o almoço e não como jantar, ou os pais comem, os filhos não comem. Então a situação é muito grave. E uma informação que eu acho que é muito importante para todo mundo que está nos assistindo é que a fome não apareceu por causa da Covid. A fome, como esse dado mesmo do IBGE mostra, já existia em 2018 de uma forma muito grave, já eram 85 milhões de brasileiros em segurança alimentar, e a gente, em 2014, saiu do mapa da fome da ONU. Isso significa que, em 2014, a gente tinha menos de 5% da população brasileira em segurança alimentar grave. E em pouquíssimos anos, já em 2018, o dado oficial, porque a gente sabe que antes já tinha um dado bem pior também, já vinha subindo, né? Mas em 2018 você já tem mais do que 5% da população em segurança alimentar grave, o que já nos colocaria no mapa da fome da ONU de volta. Né? Esse ano, a WFP e outros organismos da ONU vão soltar o relatório deles em relação a isso. O dado que a gente tem é que a gente tem mais de 10% da população em segurança alimentar grave. Então, é óbvio, o Brasil, e a gente já alerta isso há muito tempo, já voltou ao mapa da fome da ONU, o que para nós é absolutamente trágico e frustrante como Ação da Cidadania. Betinho, infelizmente, de onde estiver, está muito triste com o que ele está vendo aqui acontecendo, porque foi uma luta de muitos anos, né? Foram quase 2 décadas aí de luta para voltar ao mapa da fome de uma maneira muito rápida. Então, é só importante que as pessoas entendam que a fome não é culpa da Covid. A fome, ela foi extrapolada pela Covid por causa da crise e por uma série de falta de
mecanismos e políticas públicas que foram também destruídos ao longo desses últimos anos, que fizeram com que, no momento que a gente mais precisasse das políticas de segurança alimentar, dos estoques reguladores de alimentos e de outras ações do governo, essas políticas não existem mais, né? Então, a gente está na onda perfeita do mal, que é tudo, né? Você tem crise política, crise econômica, tem destruição de política pública, e aí, por cima disso, ainda vem um pequeno detalhe, que é a Covid, que nos coloca na situação. A tempestade perfeita, né? Exatamente, a tempestade perfeita do mal, exatamente. Do mal. Olhando isso, né, a Ação da Cidadania já em 2016 já vinha alertando que a fome estava voltando. Em 2017 a gente retoma, infelizmente, a campanha Brasil Sem Fome, a Natal Sem Fome, que é uma campanha histórica nossa, e a gente vem fazendo ela desde 2017, né? E em 2019 a gente faz o Natal Sem Fome, termina ela em janeiro, né? Até o final de janeiro o Natal Sem Fome continua distribuindo alimento. Chega em fevereiro, a gente faz uma atuação nas chuvas do Sudeste, que também foram muito graves no ano passado, que a gente já até esqueceu disso, né? Mas foi gravíssimo no ano passado. Sim, exatamente, foi um pouquinho antes do início da pandemia. E aí, quando a gente falou, bom, finalmente vamos conseguir descansar e começar a pensar nos outros projetos que não tem a ver com distribuição de alimentos, vem a Covid e nos coloca no olho do furacão, sendo que a gente precisou ampliar de forma muito significativa a nossa atuação, né? Então, ano passado, a Ação da Cidadania conseguiu, enfim, já chegava no Brasil todo, mas conseguiu distribuir mais de 10 mil toneladas de alimentos por todo o país. Foram 4 milhões de brasileiros atingidos, né, pelas nossas ações, e mais de 50 milhões de reais arrecadados, equivalentes, né, em alimentos e recursos, ano passado, que a gente distribuiu para as famílias em todo o Brasil. Isso parece muito, né? Quando eu falo esses dados, as pessoas, 10 mil toneladas, nossa, quanta... Isso alimenta 4 milhões de pessoas por um mês, né? As pessoas precisam comer o ano inteiro, né? A gente tem um cálculo que, para atender as 20 milhões de pessoas hoje que estão em segurança alimentar grave, só essa faixa, e todas as outras precisam ser atendidas também. Mas se eu atender só essa faixa com uma cesta básica muito básica, eu preciso de, por mês, 250 milhões de reais para conseguir distribuir uma cesta básica por pessoa, o que daria um valor de 2 bilhões e meio por ano para eu conseguir atender só essas 20 milhões de pessoas com uma cesta muito básica de alimentos. Então, a situação é muito grave, a gente age com todas as forças que a gente tem, com parceria de grandes empresas. Você viu aí hoje, a gente teve a parceria do Rock in Rio e uma série de outras empresas que estão entrando para apoiar a Ação da Cidadania. Então, a gente está muito feliz, de um lado, de ver a atuação das empresas, das instituições, da sociedade civil e das pessoas físicas doando como nunca. A gente, ano passado, foi nosso recorde de arrecadação histórico, né? E especialmente de pessoas físicas, porque o Brasil tem uma dificuldade enorme de pessoas físicas doarem, né, por causa da confiança com as entidades. Mas esse período da pandemia acho que serviu também para a gente, como entidade da sociedade civil, construir de volta essas pontes com as pessoas e com as empresas, né? Porque isso estava há muito tempo destruído, né? Você tinha uma desconfiança muito grande do trabalho das ONGs, e a gente chegou agora para provar que a sociedade civil unida, com projetos como o da Ariane, Dr. Leandro, como a CUFA, Gerando Falcões, Amigos do Bem, dezenas de entidades aí pelo Brasil todo, que a gente tem uma atuação muito forte, muito expressiva, em grande parte do país, muito mais forte até que o próprio governo atuou. Então, a gente tem capacidade de fazer, mas é importante que se entenda. A obrigação de fazer isso não é nossa. A obrigação de fazer isso é do governo. O governo que tinha que estar fazendo e dando todas essas soluções para as problemáticas que a gente está passando. Infelizmente, no vácuo do governo, a sociedade age como nós aqui estamos agindo para tentar, de alguma forma, suprir o que o governo não está suprindo hoje. É uma grande pena que a gente esteja tendo que fazer essas campanhas, a grande verdade é essa, mas eu gostei de você falou, mencionou aí um comentário que é muito o que a Ação da Cidadania se enxerga, né, e como a nossa rede de voluntários se enxerga, né? Tem uma história que o Betinho, uma fábula que o Betinho conta, que é muito, muito legal, que fala sobre o beija-flor, né? Que tem um incêndio imenso na floresta,
os bichos todos fugindo da floresta, desesperados porque o incêndio está acontecendo. E aí passa um urso e olha para o beija-flor vai lá e pega uma gotinha d'água e leva e joga no incêndio, né? Que é um incêndio gigantesco. E aí o urso olha para o beija-flor e fala: ô beija-flor, você tá maluco? Você não vai conseguir apagar esse incêndio, o que você está fazendo? Vamos embora, vamos fugir disso aqui. Aí o beija-flor olha para o urso e fala: olha, eu sei que eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Então a gente é isso, né? Nós somos esse grupo de beija-flores aí espalhados pelo Brasil inteiro, de alguma forma se unindo para tentar minimizar o impacto do incêndio. E para aquelas famílias que a gente atende, que são as 4 milhões ali que a gente atendeu ano passado, a gente fez a diferença durante aquele momento e estamos tentando, de alguma forma, ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue no Brasil. E com a ajuda de todo mundo, a gente está muito feliz com o resultado que a gente fez, mas ainda muito triste por isso não ser nem perto do suficiente da necessidade do momento. Tá muito complicado, viu? Mas que aula aqui que você deu pra gente, porque a gente só acompanha, né? Porque todo dia tem dados novos, números novos, e a gente fica assustado, porque essa epidemia, ela veio não só para nos colocar, nos fazer refletir sobre diversas questões, mas também para expor essas feridas sociais, né? Nossas feridas que estão aí abertas, reabertas, depois de tanto tempo fechadas, elas estão reaparecendo. Muito triste, mas... Rosane, me permite dar um exemplo de uma coisa que eu acho super importante das pessoas também olharem e entenderem nessa questão da fome, e também de várias outras questões sociais. A gente teve um volume de doação bastante significativo ano passado, né? Quando a Covid começou a arrefecer em dezembro, a gente teve uma diminuição muito drástica nas doações, todas as entidades no Brasil, não foi só a gente, né? Sim, sim. E essa diminuição drástica se deveu justamente às pessoas olharem que a pandemia, em tese, estava diminuindo e que iria se finalizar, né? Isso só mostra que o quanto a gente precisa conscientizar a sociedade de que esses temas sociais, eles são muito mais do que o momento da emergência. Eles continuam depois. Porque a gente ficou 3 meses recebendo... ano passado a gente recebia quase 5 milhões por mês de doação. Esse ano a gente recebeu até meados de março 500 mil reais. Então, quando a gente começou a nossa campanha, subiu já para 17 milhões, começou a crescer. Mas mostra que a sociedade não está acostumada a compreender que o problema ele é contínuo. Ele não é um problema emergencial de um momento só. Ele vai continuar por muitos anos, infelizmente. Sim. E, infelizmente, recuperar aquele patamar que vocês tinham conseguido conquistar, né, com a custa de muito trabalho, né, infelizmente, ter que retroagir, ter que voltar e começar tudo de novo num cenário tão caótico que a gente está vivendo, mas vamos acreditar aqui com iniciativas do bem como as que vocês tocam. Eu queria perguntar aqui agora para o doutor Rodrigo Rubio o seguinte: eu queria saber, doutor Rodrigo, gente, meu gatinho passando por aqui, você, por favor, hoje... Não! Ele de novo, desculpem, gente, ele já acabou com uma live minha, tá? É o Timóteo Galileu, mas ele não gosta de aparecer no vídeo, ele só gosta de ficar atrapalhando a minha live, desculpem. Como todo bom gato, né? Como todo bom gato, adoro. Agora ele veio deitar do meu lado aqui, na minha mesa. Mas eu queria perguntar aqui para o doutor Leandro. Bom, você falou aqui para a gente rapidamente como é que surgiu, né, a Missão Covid, como é que ele se expandiu tanto, enfim. Eu queria que você explicasse aqui para a gente desses atendimentos aí que as pessoas, quais são os tipos de atendimento que as pessoas mais procuram na Missão Covid? Vocês têm algum levantamento sobre os sintomas mais leves da doença que as pessoas mais se queixam? Em que situações, por exemplo, que a pessoa é orientada a procurar um serviço, uma ajuda presencial numa unidade de emergência ou um ambulatório? Enfim, mas aqui eu queria te ouvir mesmo como médico, né? Porque assim, agora a gente está vivendo um momento em que avançam as novas variantes, a gente tem casos de reinfecção e muitas queixas também sobre sequelas da Covid. Então, como é que eu queria que você falasse aqui agora um pouco como médico também para a gente, assim, o perfil desses atendimentos que vocês fazem no Missão Covid. Legal. Às vezes que eu fechei a câmera foi por causa da minha gatinha também.
Mas é uma gracinha que a live não é minha, a live é tua, então se eu soubesse, eu dava uma brincada aqui também. Mas a minha gatinha veio aqui também para causar. E, pô, muito legal, Kiko e Ariane, sabe, o projeto de vocês realmente me tocou muito, ainda mais tanto a vacina, que é totalmente conectada comigo, né? Isso é óbvio, fui vacinado, já tomei a primeira dose, mas a fome, hoje a fome é um assunto que mexe muito comigo, já estou há alguns meses estudando isso, eu tenho projetos meus, depois que a gente troca uma ideia. Olha, outro sucesso aí, hein, gente, pela frente, ó, vai vir Missão Fome agora, Missão Combate à Fome. Também, estamos envolvidos. Então, sobre os atendimentos por telemedicina, deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp. Os atendimentos por telemedicina para a Covid-19 são, assim, não só para a Covid-19, né, mas de uma maneira geral, são focados para doenças de baixa a média complexidade. Então, na Covid-19, o cenário perfeito é aquele paciente que está ou com sintomas típicos, que ele mesmo sabe quais são, as pessoas estão muito bem informadas, então já tem uma noção boa, ou estão na dúvida, e vão ali no primeiro, segundo, terceiro dia de sintoma e procura a missão Covid. Então, os sintomas mais comuns da missão Covid são os sintomas também mais comuns publicados nos artigos científicos ao redor do mundo, que é perda do olfato, tosse, febre, dor de cabeça, falta de ar, dor no corpo. Então, esses são os sintomas mais comuns. O paciente chegou para a gente, naquele primeiro atendimento, eu já consigo avaliar se o paciente precisa ir para a unidade de saúde presencial ou eu consigo dar continuidade no atendimento médico à distância, remoto, tele, né? O prefixo tele, telefone, televisão, telemedicina é à distância. Então, é você praticar, de alguma maneira, a medicina à distância. Então, assim, em 5 segundos eu já vejo se o paciente está deitado na cama, debaixo do cobertor, ou se ele está ativo, que nem eu. Eu sou agitado, falo alto, cheio, né, de jeito aqui, então eu já consigo ver se o paciente está mais acometido ou se ele está realmente no estado de saúde bom. Eu consigo ver se o paciente está corado, está vermelhinho, ou ele está muito pálido, sudoreico ou não. Consigo ver se ele está está ofegante, usando musculatura acessória, batimento de asa e nariz, retração da fúrcula external. E eu consigo, obviamente, ouvir os sintomas dele. Então, esses dados são muito importantes, que ali em 5 segundos se ele está sonolento ou não. Já peguei alguns idosos, né? Idoso, às vezes, fica sonolento, fica desidratado. Então, esse é um critério também de encaminhamento para uma unidade de saúde presencial. Então, esses sintomas e sinais que eu acabei de falar, eu oriento esse paciente a ir para o hospital, não consigo dar suporte para ele por telemedicina. Graças a Deus, são a grande minoria dos casos, em torno aí de 10% dos casos, de novo, missão Covid, publicado nos estudos, e a grande maioria a gente consegue atender, orientar em relação a isolamento, a como se comportar na casa, se mora sozinho ou não, dúvidas sobre testagem, sobre vacinação, e medicar esse paciente para os sintomas, né? Lembrando que a missão Covid está conectada com o que há de evidência científica. A gente não faz tratamento precoce, nada disso. Tá? A gente está alinhado com ciência, então a gente dá ali os medicamentos para melhorar febre, dor no corpo, tosse, diarreia e tal. Então, e 95% dos atendimentos é tipo um first call resolution. Primeiro atendimento a gente resolve. Porque a gente orienta esse paciente não só naquela consulta para resolver a dor dele naquele momento, só que também a gente dá umas orientações do que vai acontecer nos próximos dias. Então, a grande minoria procura a gente novamente, caso necessário. Então, o nosso atendimento é bem reativo. A gente está aqui e eles vêm e pedem a gente, até porque a gente não dá conta, né, de atender e acompanhar todo mundo, né? A gente tem um volume de entrada todo dia enorme. Então, se a gente for atender o retrospectivo que ficou para trás acompanhando, aí a gente não consegue, né, dar seguimento no projeto. Então, é mais ou menos esse o cenário. Não sei se ficou claro para todo mundo. Não, maravilha, bem legal. E que bom que a grande maioria mesmo vocês conseguem solucionar logo no primeiro atendimento. Bem bacana. Ariane, eu queria que você contasse para a gente como é que está. Então, são 3 cidades que foram escolhidas para serem para receber o projeto piloto do movimento Unidos pela Vacina, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente aqui do Rio de Janeiro também, mas explicasse um pouquinho quais são as outras 2 cidades, o que vem sendo feito, que tipo de soluções aí já foram identificadas e realizadas aí nesse tempo de trabalho. Bom, então, foram 3 cidades, né? Uma no interior do Ceará,
uma também cidade pequena no interior de Minas Gerais, a Nova Lima, e o Rio de Janeiro como uma cidade grande. Então, a gente tentou fazer exatamente... A gente não tinha ainda a pesquisa respondida por todos, a gente não sabia a demanda, mas a gente começou com esses pilotos exatamente entendendo essas necessidades. Então, a gente conversou com os secretários de saúde, com os coordenadores de imunização, ou seja, aqueles que estão lá na ponta, trabalhando efetivamente, fazendo o processo de imunização, e entendeu deles o que eles precisavam, quais eram as dificuldades, de que maneira que a gente podia ajudar para acelerar, né, o que eles precisavam de mais urgente e necessário, a não ser a vacina. Então, a gente escuta que muitos precisam, às vezes, como eu falei antes, de uma caixa térmica para manter a temperatura, né, daquelas vacinas, porque como geralmente eles colocam num lugar só a vacina e fazem a distribuição de manhã para os pontos, então é muito importante a caixa térmica, só que é uma caixa térmica especial que tem que ter termômetro, porque ela tem que manter a temperatura para não ter perda, então existe todo um procedimento específico para a manutenção dessas vacinas numa temperatura que mantenha, né, a efetividade e ela funcionando normalmente. Além disso, a gente conseguiu identificar também, principalmente aqui, falando pelo Rio de Janeiro, onde eu conheço mais, o secretário municipal de saúde, ele disse, olha, se eu conseguir montar postos de drive-thru, eu diminuo as filas, obviamente diminuo a concentração de pessoas, e aí a gente ajuda principalmente essa primeira fase, que são de idosos, que podem ficar sentados no carro, esperando e indo pouco a pouco. Então, foi essa... Obviamente, a gente sabe que as prefeituras têm muitas demandas, mas a gente tentou focar, né, naquilo que era mais essencial para poder dar conta. Então, no Rio de Janeiro, a gente fez 8 polos de vacinação de drive-thru. A gente fez no Sambódromo, na cidade universitária, no Engenhão, no Parque Olímpico, em Santa Cruz, Bangu e Campo Grande, e qual foi o outro? Campo Grande, já vem na minha cabeça, que eu estou com o nome... Mas, enfim, a gente fez 8... Santa Cruz, Bangu, Engenhão, Campo Grande. E aí, depois Sambódromo, Cidade Universitária e Parque Olímpico. Então, esses polos, o que a gente fez? A gente buscou uma empresa para, a gente chama de amadrinhar, para amadrinhar esses polos. Então, a gente pegou toda a estrutura, né, todas as demandas, as necessidades que o secretário precisava para montar, e a gente levou até as empresas. E aí as empresas, elas doaram. É importante dizer que o nosso movimento, ele não mexe com dinheiro. A empresa, ela doa o objeto, o produto. Isso é muito importante para a gente evitar qualquer problema de desvio, né, principalmente nessa situação. Então, a empresa doa, o município diz, eu preciso de 6 tendas, 20 cadeiras, camisetas, jalecos e caixa térmica. Então, é isso que vai ser doado para ele. Então, a gente doa o produto, para ter certeza que esse produto vai ser destinado exatamente para vacinação. É porque, então, infelizmente, no Brasil, a gente ainda vê, né, muitos casos de desvios, né? Isso é uma boa medida. E como a gente precisa ser rápido, né? Porque o vírus, a gente precisa ser mais rápido que o vírus. Sim. Quanto tempo que a gente demora... logística mesmo, né? Atuar com a logística do negócio, né? É importante dizer, assim, que a gente tem o movimento, ele é formado por várias coordenações. A gente tem uma coordenação federal, que a gente chama, que ela é um grupo de empresários que está ajudando diretamente com o governo federal, mas é uma ajuda para desentrave, ou seja, para conseguir chegar, por exemplo, porque tem muitos executivos, né, executivos de multinacionais, então, assim, para conseguir acesso com as farmacêuticas, para conseguir ajudar nos contratos, tudo para tentar agilizar o quê? Os contratos, o processo de entrega. Então, esses entraves, a gente tem uma comissão que faz. Depois, a gente tem uma comissão de vacina mesmo, de vacina e insumos, que tem pessoas que nos ajudam, que são cientistas, inclusive a própria doutora Margarete da Fiocruz, algumas pessoas do Butantan, que vão explicando para a gente a questão da vacina. A doutora Margarete já esteve aqui com a gente no Papo de Pandemia. Ela tem nos ajudado muito. A gente é maravilhosa. Entender, né? Como é que faz? Por exemplo, quando a gente recebe esse pedido câmara fria, mas que tipo de câmara fria que, de fato, ela vai manter essas vacinas? O tipo de seringa. Então, assim, a gente tem um comitê técnico que nos ajuda e que foi exatamente esse que definiu as perguntas para os questionários
né, para a pesquisa que a gente fez. Depois a gente tem o grupo de estados, a qual eu sou a representante do estado do Rio de Janeiro, que faz essa, junto com o empresário, é importante dizer que cada estado tem uma mulher do Brasil e uma empresa. Um empresário que está se dispondo, todos voluntários, para ajudar. Para fazer o quê? Para replicar o que a gente fez com os polos. Então, a gente tem um último grupo, que é o das prefeituras, que é um grupo de apoio, que foi inicialmente para buscar entender esse panorama geral dos 5.570 municípios do Brasil, e a partir de agora focar nesses municípios, entender a demanda e buscar as empresas para amadrinhar. Então, o que a gente conseguiu fazer nos polos, por exemplo, no Rio de Janeiro, Nova Lima também foi drive-thru, mas lá no Ceará foi junto uma parceria com a Uber, para fazer as pessoas chegarem até os pontos de vacinação. Ou seja, os acamados, pessoas que tinham dificuldade de acesso, então foi uma parceria de ajuda, de locomoção, não só dessas pessoas que não podiam chegar até os postos, como também de locomoção das vacinas, para que as vacinas cheguem. Também só para dizer que essa questão da logística, ela está sendo fundamental. A gente tem no nosso movimento, a gente tem uma logística de transporte aéreo, terrestre e fluvial. A gente tem toda a parte todas as empresas aéreas, Gol, TAM, Azul, todas estão junto com a gente, ajudando e fazendo esse transporte das vacinas de forma gratuita. E a gente tem empresas também que enfim, várias empresas aí, dependendo do estado, que se dispuseram a fazer esse transporte, se necessário, via terra, e muitas empresas também que estão fazendo através de barcos. Estão conseguindo barcos com uma determinada também forma para manutenção dessas vacinas, para poder chegar nesses municípios, principalmente na Amazônia. Então, a gente está tentando cercar esse vírus por todos os lados. É isso aí. Nossa, é uma rede imensa que vocês montaram, né? Gente, o doutor Leandro, você vai ter mais uns 5 minutinhos com a gente? Opa, maravilha. Então, antes eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Kiko. Seguinte, Kiko, acho que até você já até introduziu um pouquinho sobre isso aqui, que a gente estava querendo saber, porque muitas ONGs se queixaram, que deixaram de receber, mesmo com o aumento da vulnerabilidade social, algumas ONGs se queixaram lá no início de terem deixado de receber algumas doações, e isso estavam tendo dificuldades em dar prosseguimento ao seu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, também surgiram outros movimentos mais específicos, mais focados também na pandemia, né? E principalmente também nessa questão do combate à fome, várias iniciativas, e aí algumas, inclusive, já tinham dado um tempo e agora estão retomando de novo, porque com o agravamento da pandemia elas tiveram que voltar a agir. O que dá para fazer hoje para aumentar? Tudo bem, você já colocou lá atrás, não é responsabilidade só da sociedade civil organizada, a gente sabe quais são as condições estruturais que levaram a essa situação toda que a gente está vivendo, infelizmente, né, de uma maior desigualdade social, mas o que fazer para elevar, aumentar essas doações e ampliar, né, que é o que a gente está podendo fazer no momento, tentar colaborar. De que forma? Claro. Bom, isso que você falou, né, tem diversas entidades que não trabalham ou nunca trabalharam com a questão da segurança alimentar e que se viram nesse momento de crise, né, até pela falta de recursos mesmo para outros projetos, porque está tudo parado, né, você não consegue investir em formação, capacitação, nesse momento onde as pessoas não podem, né, se juntar em nenhum lugar para fazer uma formação, capacitação. Então, acho que acabou trazendo para dentro do jogo da questão da distribuição de alimentos diversas entidades que tiveram que paralisar suas operações, e não só como uma forma de sobrevivência, mas também como uma forma de ajudar na campanha, porque é óbvio que a gente precisa de ajuda de todos os lados, independente de de qual entidade está fazendo o quê, a gente precisa que todas façam, porque, como eu falei lá no começo, não existe volume suficiente para atender a demanda. Então, quanto mais entidades conseguirem captar recursos, quanto mais entidades puderem fazer esse trabalho nesse momento, é super importante. Então, como eu falei, além da nossa campanha Brasil Sem Fome, que tem o site www.brasilsemfome.org.br, você tem N outras entidades super sérias atuando, a CUFA, Amigos do Bem, Gerando Falcões, eles estão com campanhas absolutamente incríveis circulando por aí. Doando para qualquer uma dessas entidades, você vai estar fazendo uma ação certa de fazer o alimento chegar na ponta e fazer com que as famílias sejam atendidas. Não importa se você é uma empresa que vai doar 1.000 cestas ou se você vai doar
1 quilo, R$10. A gente, na nossa campanha, só para você ter uma ideia. Bem-vinda, né? Só para você ter uma ideia, na nossa campanha, como a gente compra numa escala muito grande as cestas básicas, a gente consegue dizer que R$1 é um prato de comida, né? Então, isso é muito impactante para as pessoas e para a gente diz isso para todo mundo. Olha, não importa se você vai dar R$1, vai doar R$5 ou vai doar R$1 milhão, tá? Porque esse realzinho que você doou vai alimentar pelo menos uma pessoa hoje e vai botar um prato de comida na mesa de alguém. Então, contribua com o que der. A gente sabe que a crise está muito grande, as pessoas estão com dificuldade, a classe média, né, além das pessoas em vulnerabilidade, mas a classe média também muito estrangulada com a crise. Mas a gente sabe que tem muita gente ainda que tem condições de contribuir, especialmente grandes empresas, que possam nos procurar ou procurar qualquer uma dessas entidades para propor parcerias com a gente. A gente tem uma atuação muito séria com a empresa. A Ação da Cidadania ela é pioneira numa série de integrações tecnológicas com empresas como iFood, Ambi Digital, o Nubank, o Mercado Livre. São empresas que a gente tem trabalhado muito próximo para integrar tecnologias e criar modelos de doação mais simplificados, porque é incrível, né? Mas a gente tem uma experiência com uma plataforma que a gente era exclusivo nessa plataforma. A partir de um momento que a gente, e por pedido nosso também, a gente pediu para expandir para outras entidades. A partir do momento que outras entidades entraram e tiveram que categorizar essas doações dentro dessas categorias, o volume global de doação caiu, porque as pessoas têm dificuldade nesse processo de doação. Então, só o fato de eu colocar uma escolha para ele ali no meio do caminho, de escolher que segmento eu vou botar? Vacina, saúde, educação... Não seria então melhor juntar todo mundo, Kiko? Pois é, assim, o que a gente só está dizendo é o seguinte... Exatamente. O que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte: a tecnologia ela tem que vir para facilitar esse processo de doação, né? Ela tem que ser pensada nesse modelo. Então, criar mecanismos de doação mais simples para que a pessoa possa fazer sua doação, usando a empresa também como entidade que chancela a entidade do terceiro setor, e muitas vezes a gente também, a Ação da Cidadania, a CUFA, já tem hoje uma marca de respeito suficiente para também chancelar essas empresas nas ações sociais que elas estão fazendo. Então, é um ganha-ganha no sentido da empresa e da entidade, e para o consumidor, que acaba tendo uma maneira mais simples de doar do que aquele negócio da pessoa te liga no telefone, você não sabe quem é, vou te mandar um boleto, você não sabe para onde vai esse dinheiro. Então, você começa a criar mecanismos de prestação de conta, de auditoria, de tecnologias que facilitam esse processo. Então, a gente pede muito que as empresas entendam isso, procurem entidades, dentre essas todas que eu falei, para que a gente possa tentar construir juntos soluções que facilitem esse processo de doação para as pessoas e que transformem a doação em movimentos contínuos de doação. Que isso é o mais importante. Bacana, bacana. Tem pergunta aqui para você, mas antes eu vou falar com o doutor Leandro, que ele está precisando sair, que eu sei que ele está com compromisso. Doutor Leandro, queria que você me dissesse o seguinte: quais são só um minutinho, peraí, opa, achei aqui. A gente estava falando antes da telemedicina, né? A telemedicina, que já era muito praticada em alguns países, se tornou agora cada vez mais popular aqui no Brasil durante a pandemia, graças a um decreto que liberou esse tipo de atendimento à distância e tal. Esse é um caminho sem volta? Você acha que os médicos voltarão a ser o mesmo do passado, ou esse é o novo normal para a maioria das especialidades médicas? E eu queria também que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Starbank, que vocês criaram também uma empresa justamente para auxiliar pessoas que não têm como pagar um plano de saúde e também não podem ficar totalmente desprotegidas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso aí. Legal. Se a gente pegar a história da humanidade, né, e tem um evento muito claro, a gente não viveu isso, mas todo mundo sabe, a Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, para o meio agrícola, inclusive as máquinas invadiram o campo, então os agricultores que semeavam a terra na mão foram ali substituídos por semeadores que dirigiam a máquina. Não foi a máquina que substituiu, foi o semeador que dirigia a máquina que substituiu o cara que não se adaptou. Então, como o Kiko muito bem falou, a tecnologia, a telemedicina, a inovação, a startup, né, é só um meio de você otimizar e performar melhor aquilo que você quer fazer. Então, eu quero
atender melhor, eu quero entregar promoção de saúde, prevenção de doença, diagnóstico, tratamento para o meu paciente. A tecnologia vai fazer isso performar melhor do ponto de vista de alcance, custo e entrega de uma maneira geral, tá? Então, esse é o mindset que a gente tem que ter. A telemedicina já é o presente, não é o futuro, e não vai voltar atrás, tá? Existe já a frente parlamentar mista da telesaúde, onde está lá no parlamento, com os deputados, né, já está tendo uma legislação definitiva. Hoje a telemedicina está liberada em caráter provisório, enquanto dura a pandemia, mas já tem aí uma jornada só para regulamentar, mas já está implementado e tudo isso. E a jornada da Starbem é muito linda, porque quando a gente começou a missão Covid, a gente de maneira alguma pensou em monetizar isso, né? A gente estava ali realmente dando o nosso melhor, solidário, voluntário e tal. Só que durante essa jornada a gente começou a ver que os pacientes estavam ficando satisfeitos demais pelo que a gente estava fazendo, né? O nosso projeto é muito lindo, mas é muito simples. É muito simples. E aí a gente foi entender, né? Na verdade, existe uma métrica chamada NPS, Net Promoter Score, que é aquela perguntinha de 0 a 10, o quanto você recomenda aqui o portal Vida e Ação para os outros? Todo mundo dá 10, né? Esse portal é maravilhoso, trazendo pessoas aqui. Então, quanto maior a nota, maior são os promotores do teu negócio. Eu vi que a missão Covid está com uma nota de 98. Eu nunca tinha visto empresa nenhuma no mundo com uma nota dela. E aí eu fui lá atrás investigar as dores dessa e entender a persona. E eu descobri que uma grande maioria das pessoas são pessoas do SUS e que, né, como muito bem falaram, né, o SUS é um sistema de saúde exemplar no mundo, mas existe sim muitas oportunidades, assim como o sistema de saúde da Inglaterra, o público dos Estados Unidos, existe também oportunidade aqui no Brasil de melhorar. E ali quais eram as maiores dores? Eram falta de médicos, médicos de baixa qualidade e longas filas, né, para ser atendido, para passar no especialista. Né? E ali a gente percebeu que com a missão Covid a gente estava dando acesso rápido para todo mundo. E aí os próprios pacientes da missão Covid, doutor, atende minha avó aqui, minha avó está aqui na cama, tem artrose, não dá para ela ir para o hospital, atende ela, está com infecção urinária, doutor. Doutor, minha pressão alta, a gente falou, meu amor. Outros problemas, né? Gostei tanto dessa telemedicina, é maneira, gostei, eu tava meio assim, mas gostei aqui da missão Covid, não dá. Falei, cara, não dá, nosso projeto sem fins lucrativos, nosso foco é Covid e tal. E aí chegou uma seguidora, né, que ficou seguidora, estava nas nossas lives direto, né, a gente tem o nosso Instagram, @missãocovid, @starbem.saúde, cara, que ela chegou e falou assim, doutor, como é que você podia criar um projeto da Missão Covid? Eu sei que não dá para todo mundo trabalhar de graça a vida inteira, né, a gente vive numa sociedade capitalista, criei um projeto, e aí a gente criou a Starbem, que é um projeto social, com fins lucrativos, mas é um projeto, cara, que nasceu da Missão Covid e que tem essa missão de melhorar a saúde da população de uma maneira integral. Então, a gente atende diversas especialidades, a gente tem um preço super acessível por ser telemedicina. De novo, gente, telemedicina, a gente chega em qualquer lugar do Brasil. Na Starbem, a gente já tem pacientes de todos os estados do Brasil. A gente é super democrático, só para ter noção, né, de preço. É R$14,90 por mês, a partir de R$14,90. Você já tem consultas inclusas. Por isso que o Peter Diamond, que é um cara fantástico da Singularity University, eu vi lá, já entrei no LinkedIn do Kiko, aí já vi que ele tem formação lá fora, talvez ele conheça o Peter. Cara, ele fala o seguinte, a telemedicina tem a vantagem de desmonetizar a saúde. Hoje a saúde é muito cara no Brasil e nos Estados Unidos, então a gente conseguir criar uma plataforma que torne o acesso mais acessível para as pessoas, onde eu aqui consiga complementar o sistema de saúde para atender doenças de desafoga um pouco também, né, o SUS, né? Quando eu tiro do SUS, né, aquelas coisas de baixa complexidade e deixo para eles cirurgias, internações, tudo isso. Né? Então, esse é o objetivo da telemedicina. E óbvio que a telemedicina dá para fazer coisas de alta complexidade, né? Óbvio, mas a gente aqui na Starbem é baixa complexidade, é resolver a grande maioria das demandas, que são gripes, resfriados, diarreias, alergias, controle de pressão, controle de diabetes, consultas de segmento, de check-up. Então, a gente consegue fazer isso muito bem pela Starbem. E o nosso projeto tem, né? Ele é ESG, ele é social. A gente já está com uma aplicação na ONU Brasil. Mês que vem vai sair. Nós seremos signatários, primeira startup de saúde signatária da ONU Brasil, que está conectado com a ODS 3, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é saúde e bem-estar para todos. Então, a gente tem isso no nosso coração. Inclusive, a Starbem está com um projeto de ação contra a fome. Então, a gente está fazendo uma campanha, estamos desenhando para isso, depois eu vou trocar uma ideia com o Kiko,
porque é um projeto bem legal. Então, assim, a gente está começando, a gente nem atingiu ainda, a gente nem está dando lucro ainda. Não tem problema. A gente não vai, assim, dói muito, né, a todos os fundadores, né? No Natal, a gente foi lançado em novembro, a Estar Bem. Em dezembro, a gente estava doando brinquedos para as crianças. Agora a gente vai começar o nosso projeto com as assinaturas serão revertidas para pratos de comida. Então, esse é o DNA, sabe, da Estar Bem, está aqui, social. A gente, é o capitalismo consciente. A gente vai gerar receita? Vai gerar renda? Vai lucrar? Vai. Mas a gente vai entregar algo muito grande para a sociedade. A gente acredita nisso, né? Está no meu olho, está no sangue assim, dos médicos, do time. Então, essa é a nossa paixão, essa é a nossa missão de vida aqui na Estar Bem. Maravilha. Inclusive, depois a gente vai conversar, porque eu também sou lá da Associação Brasileira de Imprensa. A gente tem lá o nosso programa ABI Saúde, e a gente está na busca lá por parcerias para os nossos associados também. A Estar Bem é um parceiro importante para a gente. Depois a gente vai conversar sobre isso, porque a gente também tem muitos jornalistas em vulnerabilidade, embora muitas pessoas não acreditem, é muita realidade. A gente está vivendo uma epidemia, na verdade, também, né, de vulnerabilidade social que afeta a todos nós, como o Kiko Afonso bem colocou ali, né, que a classe média também está passando aperto, né, muitas pessoas estão passando muito aperto, né, e às vezes não pode pagar um plano de saúde, fica com medo de se deslocar até o SUS, vai para lá, chega lá, está lotado, não consegue ser atendido. Uma alternativa como essa pode ser viável para muitas pessoas, inclusive, que empobreceram um pouco aí nessa pandemia também, né? Não, é surreal. A gente começou a perceber que, assim, a gente não é plano de saúde, tá, gente? Tá? Não é plano de saúde, é um projeto de telesaúde. Então, hoje a gente tem clínico geral e diversas especialidades. Sim. Mas boa parte do que as pessoas buscam, doutor Leandro, é justamente esse primeiro atendimento, é tirar uma dúvida, né? Nesse sentido. E a gente vai começar agora com nutrição, Rosane, com telenutrição e com telepsicologia. Então a gente vai numa grande dor, que é a dor da saúde mental. A gente tem lives a cada 15 dias no nosso Instagram com o nosso psiquiatra e nossa psicóloga, né, sobre transtornos mentais, solidão, medo, luto. Maravilha. A gente entendeu, gente? Então a gente tem essa pegada e a nossa abordagem é essa, é integral da saúde, promoção, e a gente está aberto aí para como puder ajudar e conectar com vocês, porque eu imagino que não só pessoas que não têm plano de saúde, mas hoje a minha mãe estava aqui em casa, ela, Leandro, tô com uma infecção urinária, passou rapidinho numa ginecologista ali na hora, né, que não precisava, ela, minha mãe tem 70 anos, ela, Leandro, tomei a primeira dose agora tem uma semana, mas, tô meio com medo, sabe, de ir para uma unidade de saúde presencial do meu convênio. E ela falou, vou passar lá. Então, é algo assim, democrático, é para todo mundo. É para preto, branco, rico, pobre, qualquer um. Porque atendimento de qualidade tem que ser democrático, né, gente? Independente da sua classe social. Então, é isso, serve para todo mundo. É aquele one size fits all. Verdade. Doutor Leandro, olha, eu te agradeço muito, eu sei que você não vai poder ficar um pouquinho mais com a gente, doutora Ariane vai ficar mais um pouquinho e o Kiko também vai ficar mais um pouquinho, porque inclusive a gente tem perguntas aqui do público. Obrigada, doutor Leandro, muito obrigada, sucesso aí no seu trabalho, na sua missão, né, na missão Covid e na Estar Bem também, ok? Muito obrigada, tchau, boa noite para você. Eu estou aqui, gente, olha, tem aqui pergunta, inclusive, para a doutora Ariane, que é o seguinte aqui, olha, a gente está com o nosso amigo Kleiber Fintelman, ele também é jornalista, ele é nosso companheiro também na Comissão Social da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Ele está perguntando aqui, olha, recorrer à justiça para que os planos de saúde cumpram suas obrigações tem sido uma constante no Brasil. A doutora Ariane poderia responder se estes números de recursos aumentaram muito durante a pandemia? Aí é mais você como advogada mesmo, se você poderia falar sobre isso, doutora. Então, na verdade, eu sou advogada criminal. Minha área é direito. Então não é muito a sua praia essa daí. Eu posso dar uma de orelhada, né? Assim, tentar um pouco dentro da experiência jurídica, o que acontece? A questão de quando são situações emergenciais, né, de pandemia, ou enfim, situações que não está dentro digamos assim, da situação comum, ordinária, que a gente chama, que são situações extraordinárias, é muito complicado. Por quê? Porque as empresas, elas se apegam a algumas cláusulas, que são cláusulas que existem na grande maioria de contratos, seja de saúde, ou até mesmo contratos de seguros de carros, seja as seguradoras como um todo, sendo de saúde, casa ou patrimônio, né, ou carros, sempre tem cláusulas de situações extraordinárias.
né, situações que saem, que fogem da situação comum. Mas, obviamente, que quando a gente chega até o Poder Judiciário, a gente consegue ter digamos assim, um equilíbrio dessa situação. Então, obviamente, assim, de novo, não é a minha área, mas entendo que os planos de saúde, eles, ainda que possam se debruçar por cláusulas desse tipo, se a gente chega até o judiciário, muito provavelmente, isso não vai se perdurar. Por quê? Porque a gente não só é uma situação excepcional, porém essa situação excepcional ela está durando. Então, assim, há também uma questão de responsabilidade aí dos planos de saúde. Agora, claro, a gente tem essa questão porque ela foge do senso comum. E isso você vai ver em qualquer país, não é? Sim. Tá cortando aqui para mim a sua fala. Tem uma outra questão aqui para você, doutora Ariane, que é o seguinte. Deixa eu ver, só um minutinho. Eu acho que. Sim, querida Malu Fernandes está aqui. Rosane Ariane falou da Lu Rufino, líder do Mulheres do Brasil, ela já foi entrevistada pelo portal Vida e Ação, o Miss Cadeirante, que você tanto amou. Isso mesmo, Malu, é o Mulheres do Brasil, mais uma vez aqui, né, no nosso Papo de Pandemia. Obrigada, doutora Ariane, de ter aceitado o nosso convite. Eu queria perguntar aqui para a doutora Ariane, dentro das nossas perguntinhas aqui, quais seriam os próximos passos aí do movimento, já que a gente está aqui terminando a live, e, na sua opinião, por que a vacina não está chegando ainda aos braços de mais brasileiros, e o que deve ser feito para acelerar ainda mais isso? Acho que a doutora Ariane caiu, né? Está congelada para mim a imagem dela aqui. Parece que sim, caiu. Então ela caiu, ela vai voltar. Então eu quero falar agora com você, que estão perguntando aqui também. Aliás, tem umas perguntas aqui que estão ótimas, que a Fátima França, jornalista também, obrigada, Fátima, de estar aqui. Ela está aqui perguntando o seguinte: qual a mobilização junto às grandes instituições financeiras? O pessoal que tem dinheiro, Kiko, como é que está isso? E também tem uma outra pergunta para você. Essa aqui, que eu acho que você pode responder. Aquela ideia de quem for tomar a vacina levar alimentos não perecíveis para doação tem funcionado? É uma iniciativa aqui no Rio, os postos de vacinação já encamparam a ideia, enfim, acho que em São Paulo também. Tem algumas cidades que estão fazendo. O que você acha dessa iniciativa? Bom, primeiro responder a questão do sistema bancário, né? A gente tem recebido doações bastante expressivas, né, do sistema bancário. A gente recentemente anunciou uma doação que veio com Santander, Bradesco e Itaú se juntaram para apoiar a nossa campanha Brasil Sem Fome. Então a gente já recebeu uma grande doação do Santander, tá para receber uma grande doação também do Bradesco. Então, assim, a gente tem tido contato muito próximo dessas instituições financeiras e são doações bastante expressivas, né? Então, claro que são entidades que têm bastante recurso, né? Mas a gente acredita que elas estão procurando fazer sua parte nessa questão da distribuição de alimentos, de apoio às entidades, e a gente está em diálogo constante com elas para ver novas formas de apoio à medida que a situação vai se apresentando, né? Na questão dos postos de coleta de vacina, de alimentos, nós, da Ação da Cidadania especificamente, não estamos atuando nesse processo. A gente sabe que ele existe, a gente sabe que a prefeitura, tanto do Rio quanto de São Paulo, estão fazendo essa questão de botar postos de coleta de alimentos nessas localidades. A gente, como Ação da Cidadania, tem restringido um pouco essa doação de alimentos de pessoa física para evitar a exposição das pessoas à Covid, de ele terem que ir no supermercado, terem que se locomover para ir até o posto de coleta e entregar, e também tem um trabalho da entidade que recebe de higienização desse material, né, de separação desse material, que é um pouco complexo, mas a gente aceita doações de alimentos sempre que elas são enviadas, especialmente por empresas, né, que compram em grande escala. Então, isso a gente tem ouvido que tem funcionado em algumas localidades, mas não é comum posto de coleta, pelo menos nas nossas campanhas, ser um volume muito grande de arrecadação. Tá? As doações
maiores, mais expressivas, vêm mesmo de doações financeiras ou doações institucionais, de empresas e tudo mais. Pela facilidade, pela comodidade e para não se expor, né, nesse momento de pandemia. Certo. Vocês acabaram aí também de ganhar o apoio do Rock in Rio. Explica para a gente como é que é essa ação aí. Isso foi muito, muito legal. O pessoal do Rock in Rio, o Roberto Medina, especialmente, já é um parceiro histórico da Ação da Cidadania, conhecia o Betinho, então teve uma relação muito próxima. A gente já está, vamos dizer, se namorando há algum tempo aí para criar uma ação que fosse legal. Acho que esse já é um primeiro passo aí dessa relação que a gente está criando de trazer o Rock in Rio. A gente, infelizmente, não teve o Rock in Rio esse ano por causa da Covid, né? E aí eles estão colocando a estrutura deles, de fornecedores, clientes que vão aos shows deles, né? Para tentar atrair esse público e, através da plataforma do Rock in Rio, criar uma doação também muito simplificada. A gente fez uma parceria tecnológica com eles também. Então, através do link deles, eles já dão direto para a campanha do Brasil Sem Fome, e eles estão com a meta aí já para atingir pelo menos aí 750 mil pratos de comida já de início, e certamente isso vai ser superado facilmente. Legal, legal, bacana. Bom, eu estava aqui perguntando, doutora Ariane, está me ouvindo bem agora? Ótimo. Então, você tem uma perguntinha para te fazer. Quais seriam os próximos passos aí do Movimento Unidos pela Vacina? Na sua opinião, também queria te perguntar por que a vacina ainda não está chegando aos braços de mais brasileiros e o que deve ser feito para acelerar mais isso. Essa é a pergunta do milhão, né? Mas vamos é verdade. Te peguei pelo pé. Bom, primeiro, o nosso passo agora, então, é justamente fazer como a gente conseguiu, no caso do Rio de Janeiro, né? A gente ajudou a capital, agora é o interior do estado. Então, do movimento como um todo, é também fazer isso, ou seja, já que a gente fez essa pesquisa, né, conseguiu ter essa noção do que está precisando, bom, agora vamos ajudar, né? Ou seja, agora vamos colocar de fato a mão na massa. Então, é entrar exatamente com esse processo de conexão, né, de amadrinhamento desses municípios. E aí, no caso do Rio de Janeiro, vou aproveitar e dar uma notícia de primeira mão, que a gente teve ontem. Exatamente. Eu fiquei sabendo, a gente teve a confirmação ontem à noite de uma empresa, e eu posso dizer agora que a gente já tem 38 municípios no estado do Rio de Janeiro amadrinhados. A gente estava com 16, e ontem foi para 38. Então, assim, foi uma super ontem à noite, assim, eu nem dei tempo de eu publicar para o grupo, enfim, para contar para todo mundo, porque as coisas vão acontecendo muito rápido. A gente costuma dizer que a gente troca o pneu com o carro andando, sabe? A gente vai trocando o pneu furado com o carro andando. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso, é identificar, assim, as necessidades de cada município, a gente conversa, e aí eu quero fazer um agradecimento a todas as mulheres do Brasil, principalmente as do Núcleo do Rio de Janeiro, que a gente tem, assim, incansavelmente, porque é um trabalho de ligar, de conversar com o secretário de saúde, com as pessoas que estão na coordenação da vacinação, entender o que eles precisam, como que pode ajudar. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com cada município, porque as demandas são diferentes, elas são muito diversas, né? As necessidades, assim, são imensas, e dentro do caos a gente tem que encontrar o que é o mais necessário, o que é o mais urgente para a gente poder ajudar. Eu costumo sempre dizer assim, eles vêm, quando a gente conversa com eles vêm com a entrada principal, com a entrada, o prato principal, a sobremesa e o cafezinho. E aí eu falo sempre para eles, me dá o prato principal. O que é o mais urgente? O que a gente conseguir depois é lucro, mas vamos para o prato principal. Então, a gente entende isso e aí a gente busca as empresas para amadrinhar. E a gente está conseguindo no Rio de Janeiro, assim, teve, enfim, não só sorte, mas acho que é fruto desse trabalho de todas nós e também do empresário que tem nos ajudado muito, a empresa que tem nos ajudado muito, que é a Enel. A gente está buscando essas outras empresas para patrocinar, que a gente chama de amadrinhar, que é doar o que esses municípios precisam para que quando chegue a vacina, essas pessoas possam ser vacinadas. E não só isso, né? A gente deixa o legado, porque o município vai ter a geladeira, ou seja, ele vai... Sim, claro. Né? Então, é bem interessante. Assim como tem municípios que pedem, por exemplo, para a gente pintar a parede e dar uma estrutura elétrica com ar-condicionado para salas de imunização.
Então, notem que isso é muito diferente as demandas, por isso que a gente precisa ter esse cuidado de escutar cada município. E se a gente conseguir, a nossa meta é, de fato, ajudar a todos os municípios, eu acho que o Movimento Unidos pela Vacina, ele vai deixar um legado muito grande para a sociedade brasileira, né? Que é, pelo menos, ter cuidado e olhado para alguns municípios que nunca foram olhados. Porque a gente está falando de um país imenso que tem 5.570 municípios. Se a gente fosse, mesmo que a gente não consiga que a vacina aconteça, né, no 100% da população, a gente deixou a estrutura, a gente arrumou a casa. E eu acho que isso já é grande coisa, é o que a gente estava falando, né? A gente vai tentar, mas se não, a gente fez a nossa parte. Eu acho que nesse momento, né, que é um momento tão duro, eu acho que é muito importante essa união. E aí, tentando responder a sua pergunta, eu acho que a gente teve, enfim, várias questões, né, de atrasos e questões que poderiam ter sido diferentes, mas eu acho que também não adianta a gente olhar para trás, a gente precisa olhar para frente. Como é que a gente faz para, a partir de agora, a gente conseguir que isso aconteça, que essa vacinação aconteça? Então, acho que o que é muito importante a gente dizer e que as pessoas elas tenham isso muito claro, primeiro, o único jeito é a vacinação. E é a vacinação nas suas 2 doses, né? Porque a gente está tendo um grande problema agora de gente que não voltou para vacinar. Então, assim, é preciso que a gente vá vacinar, que as pessoas se vacinem, obedeçam direitinho ali, dependendo do tipo, da marca da vacina, né? Que a gente vá e se vacine. Esse é um primeiro ponto. E segundo, acho que é muito importante as pessoas entenderem, e aí as empresas também se sensibilizarem em ver de que maneira que pode ajudar e não querer pensar que é possível comprar vacina. Porque a gente tem que pensar que a gente não pode comprar vacina. Não só, mesmo que a gente diga, o governo liberou. Ok, está faltando no mundo inteiro. Tem fila em países inteiros. Será que a China vai vender para o seu Zé das Couves, lá da sua empresa X, com tantos empresários ali, mas e com quantos países, de quantos milhões de pessoas que estão esperando? Então, assim, o que a gente tem que pensar agora é em solidariedade, né? Em união, e não querer um passar na frente do outro. Acho que... E foi muito bom você falar isso agora, porque tem uma pergunta que está aqui como pro nosso querido Kiko, mas, na verdade, eu acho que tem mais a ver com você, para você responder. Como as entidades, né, no caso... Mas eu tenho minha opinião nessa aí também, viu? Que se ótimo, quiser. Então eu quero que você opine também. Como vocês têm visto, então, a questão das empresas poderem comprar vacinas? Esse é o momento das empresas pensarem em lucrar e vender e comprar vacina para poder... Lucrar não, né? Mas fornecer para os seus funcionários e doar uma parte para o SUS, como está sendo proposto. Enfim, o que vocês pensam a respeito dessa proposta? Bom, nós do Movimento Unidos pela Vacina, a gente não quer comprar vacina, porque a gente não adianta, e de novo... E é um grupo formado, a maioria de empresários, né? Exatamente. Nosso objetivo não é comprar vacina, nosso objetivo é vacinar a todos, a toda a população brasileira. Porque não adianta a empresa funcionar, ela, seus familiares e seus funcionários. Enquanto o mundo inteiro não for vacinado, ou quanto o nosso país, a gente não tem a vida normal. Então, assim, para a gente voltar para a nossa vida, a gente vai ser um novo normal, né? Muitas coisas não serão mais as mesmas, mas para a gente poder ter a liberdade total de ir e vir, né? E ter ter pelo menos assim a sensação, né, de poder respirar sem a máscara, todo mundo tem que estar vacinado, então não adianta. De novo, eu acho que, enquanto ser humano, eu acho que esse que tem que ser o ganho, né, e o aprendizado nesse momento de pandemia, que cada um importa e que a ação de um reflete no outro. Então, se a gente não tiver união e solidariedade e empatia, não vai adiantar, porque não adianta... A gente vê isso hoje, né? A maioria dentro de casa, alguns fazendo festa. Então, assim... Se as pessoas não se conscientizarem de que cada um precisa fazer a sua parte, mas fazer a sua parte para o todo, a gente não vai ter. Então, não adianta vacinar a sua empresa, né? O que a gente precisa vacinar é todo mundo. Verdade, porque aí a gente cai naquela polêmica de dicotomia, né? Economia ou saúde, né? O que é mais importante? Não existe essa dicotomia. Se não vacinar todo mundo, não tem economia, né? É isso. É um paradoxo muito complicado. E por isso que os empresários que estão unidos a nós, está todo mundo nessa busca, porque todo mundo sabe que não adianta eu olhar só para o meu.
Porque como é que eu vou, mesmo na cabeça do empresário, né, como é que eu vou ganhar dinheiro se não tiver as pessoas, não tiver o comércio funcionando normalmente? Então, assim, é preciso colocar tudo funcionando normalmente. E, para isso, a gente precisa vacinar todo mundo. Verdade. Kiko, o que você acha? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com a Ariane. Assim, primeiro eu queria falar uma coisa que eu estou querendo falar desde o começo que você falou, que eu achei maravilhoso, esse amadrinhar, viu? Eu vou pedir para o meu time adotar isso em várias coisas. Não é? A mulher, a madrinha, né? Ela é aquela... Claro! Que tem toda a razão. Maravilhoso, parabéns. Cara, esse negócio dos empresários comprarem para sua própria empresa e para os seus... que acaba sendo para os seus familiares, para os seus funcionários, etc. Eu acho assim, um retrato tão claro da desigualdade brasileira e de por que nós chegamos onde nós chegamos hoje, sendo um dos países mais desiguais do mundo. Isso só demonstra como a gente não conseguiu cortar o cordão umbilical do nosso colonialismo histórico, né? De ver uma sociedade que ainda é racista, de ver uma sociedade que ainda é muito xenófoba e uma série de outras questões. Está explícito nisso. Quando você vê um grupo de pessoas que tem dinheiro e que diz nós vamos contribuir com o país comprando para a gente, isso é uma total falta de empatia. É uma visão... É aquele velho ditado, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. E inventando narrativas de que isso vai resolver, que isso vai ajudar o SUS. O problema do SUS não é falta de dinheiro, gente. O problema do SUS é que não tem vacina para comprar. Não tem vacina. Então, se essa pessoa conseguir por algum milagre, Ariane, mesmo eu entendo isso que você está falando, concordo. Para você ter uma ideia, as empresas de vacina estão dando lição de moral ética em cima dos nossos empresários, dizendo que não vão vender para eles, que só vão vender para o SUS. Quer dizer, em que universo nós estamos paralelos? É uma vergonha mundial para a gente, nessa classe uma empresa de medicamento está dizendo que não quer ganhar lucro para o empresário porque ele entende que é mais importante que todo mundo receba a vacina de forma democrática. Então, assim, é um escândalo assim, ético, moral, de tudo quanto falta de empatia e um retrato da sociedade brasileira, das nossas elites especialmente, de como a gente chegou onde nós chegamos em termos de desigualdade social. Se isso acontece nesse nível tão explícito, imagina no nosso dia a dia, né? Imagina o que acontece nas convivências com as pessoas que a gente convive, que a gente trabalha e todo o resto da sociedade. Isso E o que dá um alento. É mais um sintoma desse umbiguismo, né, do brasileiro e muito do nosso empresariado. Fruto Exatamente. aí. Mas a gente não pode discussão, né, Gabi, isso aqui. Oi? A gente não pode perder a esperança, né? Assim, o que de dá jeito nenhum. É verdade. A quantidade de empresas também que estão, sabe, a gente assim, cada dia, aí eu aproveito para convidá-los também, a gente a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 18 horas, a gente faz uma reunião geral de prestação de contas, e cada vez mais se juntam a nós. E aí a gente percebe, assim, a preocupação e a boa vontade de tantos empresários, de tantas empresas que estão ali trabalhando diuturnamente, porque eu tenho trabalhado, assim como a maioria dos meus colegas, 24/7, que a gente chama. A gente faz reunião sábado, a gente faz reunião domingo. Ontem, era 11 horas da noite, eu estava discutindo com uma empresa que é essa que vai abraçar 101 municípios no Brasil todo. Então, assim, a gente tem empresas que vão doar para o estado inteiro de um lugar. Então, assim, existem muitos empresários e muitas empresas também preocupados no todo. E eu acho que a gente tem que se apegar a essas pessoas, né? É isso, é exatamente isso. Venceremos, Ariane, eu tenho certeza absoluta. E que o Grupo Mulheres do Brasil também, a gente tem uma área toda de ajuda social. Então, assim, vamos fazer parcerias aí que você precisar da gente. A primeira coisa que eu vou fazer quando desligar aqui é pegar seu contato para isso. Não se preocupe. Maravilha, gente. Olha, o Papo de Pandemia serve para isso. Daqui a pouco eu fico só ouvindo e vocês ficam falando. Enfim, olha só, temos aqui a Maria Fernanda até comentando. Acho que... Não, antes ela falou de uma outra coisa. Não existe compra de vacina separada do governo. Surreal, ignorância sem limite. Acho que cada vez mais todo mundo vai cair na real. Tem muita gente. Essa é a nossa esperança. Sim, muita gente ajudando em todas as áreas, isso mesmo. Aí é bom, estão começando a se despedir aqui. Tem uma outra questão aqui que foi.
aqui a Mais comentando, concordo plenamente com você, Kiko, e acho que a Fátima comentou naquela sua resposta que você tinha falado, isso é uma boa notícia, porque podem fazer muito, ela está falando da ação da cidadania. Como podemos acompanhar esse fluxo de doações? Eu acho que ela está se referindo às instituições financeiras. Sim. A gente vai começar a prestar conta, né, que a gente começou a receber os recursos agora em meados de março. Então, essa semana a gente já despachou aí mais de 50 mil cestas básicas pelo Brasil. A gente quer chegar a 100 mil ainda em abril, né, e vamos tentar manter esse ritmo. E a gente, no site brasilsemfome.org.br, à medida que a gente vai começando a receber essas prestações de conta, vai colocando lá, tanto em termos de volume doado pelas empresas, quanto também aonde essas cestas estão chegando, né, que é a coisa mais importante, a gente dar essa transparência para quem está doando. Maravilha, gente. Olha, eu agora, para poder encerrar aqui, porque a gente ficaria aqui conversando, porque esse tema é instigante e eu gosto muito da gente falar sobre esse assunto, mas eu queria perguntar aqui agora para vocês uma perguntinha para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que é uma perguntinha também para vocês dois, que eu separei aqui, olha. Bom, a gente está falando, né, na nossa live de hoje, 36ª live do Papo de Pandemia, a gente está falando sobre a epidemia de solidariedade, né, que é uma epidemia do bem, né, que é o vírus do bem. A epidemia de solidariedade, ela pode ajudar a salvar vidas, mas não exime os governos das suas responsabilidades. Investir mais no SUS, oferecer auxílio emergencial compatível com a realidade das pessoas, né, que elas possam sair da situação de insegurança alimentar e aumentar as doses de vacinas, né, que estão chegando no braço. Então, o que fazer para que os brasileiros possam ter atendimento de saúde? O nosso querido amigo não está aqui, já saiu, mas comida no prato e vacina no braço. Pode começar, Ariane. Kiko. Pode começar. Então, eu acho que a forma, assim, os governantes sim têm o seu papel, mas eu acho que talvez por ser, né, tá aí com a Luiz Helena há alguns anos já, e ela fala muito isso, e a gente acaba internalizando da importância da sociedade civil organizada. E eu acho que a gente, como sociedade civil, principalmente o brasileiro, tem que aprender a cobrar, a exigir, mas além disso a fazer. Né? Acho que a gente precisa, não adianta só dizer aos políticos, né, os governantes, sim, eles têm que fazer, a gente tem que saber cobrar, né, saber cuidar e também saber fazer e atuar junto. Então, eu acho que esse movimento tem que ser todos, e acho que a sociedade civil organizada, ela pode contribuir muito para o Brasil. E se a gente aprender isso, eu acho que a gente precisa tirar ensinamentos, né, dessa pandemia. Eu acho que as coisas ruins têm que servir também para aprendizado, e eu acho que o maior aprendizado que a gente precisa ter é esse, de que a gente precisa trabalhar junto e não colocar só a responsabilidade no outro. Verdade. Kiko? Concordo plenamente. Eu acho que é uma atuação em que todos os atores têm que atuar, né? A sociedade civil, as pessoas físicas, as empresas, as instituições, os governos, têm que atuar de forma conjunta e também uma fiscalizando a outra, né? Quer dizer, cobrando a atuação de todas, né? Eu quero lembrar só que, assim, a nossa Constituição, ela garante algumas coisas fundamentais, né? Acesso à educação, à saúde e o direito fundamental, que é acesso à alimentação. E que isso, infelizmente, a gente vê claramente no nosso dia a dia, que não são cumpridos por N motivos. Tá? Acho que a gente tem que agir como sociedade civil, sim, a gente tem que lutar o máximo que a gente pode para atuar onde o governo não consegue, ou não está, ou não quer, ou não está atuando, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aumentar a nossa fiscalização e cobrança dos governos, que muitas vezes não fazem porque ninguém fiscaliza, porque ninguém cobra, né? Então, a gente tem que agir de forma muito dura em relação a essa cobrança desses direitos fundamentais, e, como eu falei, por mais que a gente atue, a gente não consegue hoje, como sociedade civil, para alimentar 20 milhões de pessoas, conseguir 250 milhões de reais por mês durante os próximos 10 anos, que é o que a gente vai precisar, né? Então, o governo ele vai precisar entrar forte nisso,
e não está entrando. Então a gente vai precisar cobrar isso muito forte deles e vamos continuar fazendo a nossa parte, que é isso que a Ariane falou, a gente está ajudando o governo quando ele quiser ser ajudado, construindo coisas quando ele quiser que a gente participe dessa construção, porque sempre quando a gente constrói coisas juntos, né, ouvindo a sociedade, ouvindo o setor privado, ouvindo o governo, a gente consegue construir algo que funcione melhor para todo mundo, né? Quando vem só de um lado, é muito claro, né, como a gente está vendo essa questão das vacinas dos empresários, a gente vê que quando só se olha para o seu lado, a coisa normalmente sai torta e não tem uma visão empática de todos os lados da questão, né? Verdade. Olha, tem uma pergunta aqui, aliás, o Kleiber hoje está terrível, ele mandou uma outra provocativa, porque eu não vou deixar vocês falarem, não. Não me provoca, Kleiber, não me provoca. Estão censurando, mas ele perguntou que os dois teriam que falar na CPI da pandemia se fossem chamados. Nem fui eu que perguntei, foi ele. Vou começar essa, hein, Ariane, para te dar uma folga. Olha, o que eu posso dizer, eu ainda não posso dizer muita coisa, mas o que a gente pode dizer é que a Ação da Cidadania vai intensificar a sua atuação em relação à cobrança dos preceitos fundamentais de garantia de alimentação. Tá? Se a gente fosse convidado, é óbvio que a gente falaria tudo que a gente está vendo, porque, como eu falei no começo aqui do nosso programa, parte do problema é a Covid, mas boa parte do problema foi uma ação premeditada e uma ação consciente de destruição de políticas públicas e de uma visão de mudança de apoio a pequenos produtores, a questão de destruição do Conselho de Segurança Alimentar. Então, várias coisas aconteceram. A gente não pode esquecer que pré-Covid, em 2019, a gente teve uma redução do Bolsa Família, sendo que o IBGE acabou de mostrar para a gente que em 2018 a gente aumentou significativamente a pobreza no Brasil. Então, todas essas ações foram ações que o governo tomou essa decisão, mesmo com dados mostrando o contrário. Então, há culpa no cartório. Tá? Eu acho que há muita culpa no cartório da ação do governo em relação ao momento que nós vivemos hoje, pelo menos no que tange a nossa área de atuação, que é a segurança alimentar. Está muito claro para a gente que isso tem, obviamente, uma culpa muito severa das decisões tomadas nos últimos anos. Maravilha. Olha só, antes de vocês darem a mensagem final de vocês aqui, eu vou ler algumas mensagens que deixaram para a gente, né? O próprio Kleiber está falando parabéns a todos pela oportunidade de prestar esclarecimentos nesse momento em que tantas famílias enfrentam a tristeza e o desânimo. Live muito boa, estão aqui, quem está comentando? Live muito boa, parabéns aos envolvidos e abraços. Aqui também, quem mais está comentando? Keila, querida Keila, jornalista também, Keila Monteiro, um beijão para ela. Está aqui, olha, milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, piorou com a pandemia, a solidariedade é fundamental, mobilização já, importante iniciativa de todos vocês. Quem mais aqui está comentando? Deixa eu ver. Aqui, olha, a gente tem uma gaúcha aqui comentando, a Claudete Trevisan, falando, parabéns, ótimo tema, me permitiu conhecer muito desse assunto aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Claudete, de ter acompanhado aqui com a gente. Vamos aumentar aqui, Maria Fernanda, que eu acho que ela é do grupo também Mulheres do Brasil. Vamos apoiar essa doação de cestas básicas e alimentos também, que conta com o nosso grupo. Aqui, olha, ela comentou aqui a mais live super esclarecedora, parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa, pela live, pela contribuição para um mundo melhor. Obrigada, mais por estar aqui com a gente. Olha, gente, é isso, um monte de gente aqui deixou outras mensagens, a gente vai responder a quem a gente tiver alguma outra dúvida. Também tem aqui todos os contatos também da Ação da Cidadania, que também é muito fácil de a gente encontrar também na internet. A Ariane também já deixou aqui também os contatos da Mulheres do Brasil. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, porque a gente está mais do que estourado no nosso tempo hoje, mas esse assunto é simplesmente mais do que urgente e necessário. Falo eu? Mensagem final de vocês, à vontade. Rapidinho vou contar que essa gaúcha aí é minha tia, tá? Opa! Adoro as tias que participaram com a gente. Eu sou gaúcha, trabalhando no Rio com uma boa gaúcha, toda a família está lá assistindo, né? Que ótimo, maravilha.
Na verdade, só queria agradecer muito, Rosane. Eu acho que é muito importante iniciativas como essas, né? Para que as pessoas possam ver também nesses momentos de tanta dor que existe também esperança e que existe também pessoas que querem fazer a diferença. E aí a gente convida a todos a se unir a gente, para que a gente possa juntos fazer a diferença. Muito obrigada. Verdade. É isso, Ariane. Assim, eu acho que a gente está tão cansado, né? Acho que todos nós, obviamente a população muito mais cansada, mas a gente que está atuando nessa linha de frente de apoio, como a Ariane falou, trabalhando 24/7, domingo, sábado, a gente nem sabe, eu nem sei que dia é hoje mais, então a gente trabalha direto, estamos cansados, mas ainda com muita garra e muita vontade de ajudar quem mais precisa, e olhando num horizonte de tentar dar para essas pessoas um pouquinho de esperança e de possibilidade de sonhar com algo melhor para o futuro delas, né? Eu acho que já basta tudo que aconteceu, já basta todo o sofrimento que eles tiveram que passar. A gente precisa olhar para essas pessoas, olhar para o futuro delas e dar alguma esperança para elas. Então é para isso que a solidariedade vem, o apoio, para que elas possam sonhar de novo em ter uma vida normal e, quem sabe, enfim, almejar grandes coisas no futuro, né? Obrigado aí por gente, tudo. Olha, quero agradecer a vocês, quero agradecer quem acompanhou aqui com a gente. Quem vai acompanhar a live, por favor, multipliquem essa live, repliquem nas suas redes. A gente vai também estar com a live no YouTube. Passem para frente, para que outras pessoas também assistam, divulguem essas iniciativas. E o que me resta é apenas agradecer a vocês, maravilhosos, voluntários que estão aí doando mais do que o tempo de vocês, a dedicação, e estarem aqui também falando com a gente, falando com a sociedade, né, despertando aí esse desejo também de colaborar, de participar, enfim, vocês são nossa linha de frente do bem, né, porque a gente tem o pessoal da linha de frente nos hospitais e a gente tem vocês que são essa enorme linha de frente aí de combate à pobreza, à miséria, à desigualdade, à dificuldade, as dificuldades que a gente enfrenta aí no nosso sistema de saúde para que chegue a vacina no nosso braço. Muito obrigada a vocês, eu só tenho a agradecer por tudo, obrigada, e estamos juntos, força e cuidem-se, né, todo mundo. Vocês também, Beijão. se cuidem. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau, boa noite.